Então a gente vai fazer as preces, daí a gente vai começar a conversar hoje sobre os 4 pensamentos que transformam a mente, do jeito que vocês quiserem. Eu posso começar falando um pouco sobre o Nondro, que era uma que a gente tinha meio que combinado, assim. Ou senão a gente começa a estudar os 4 pensamentos mesmo, e depois, mais para frente, eu falo com vocês sobre o Nondro. Mas primeiro vamos fazer as preces. Deixa eu compartilhar aqui. A gente começa... Ué? A gente pode começar só fazendo um pouquinho de silêncio. Deixando o corpo, a fala e a mente acalmarem um pouquinho. Então a gente se conecta com o Guru Rinpoche, se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche nesse nosso estudo. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime e conceda as suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yoge no Jansam Pema Gesar Dombo Yamsen Chogi Mudrunye Pema June Shisuda Gordo Kandro Mambekur Ikeki Jesu Tadruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Argen Yoge Najansam Pema Gesar Nampola Yamsen Chogi Madrunye Pema June Shisuda Kordo Kandro Mambekur Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Os votos de refúgio e bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchi Sanje Drupasho Sangye Chodan Sochi Chonama Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Drupasho. Então, amores, a gente podia, então, começar a olhar os 4 pensamentos que transformam a mente, e talvez faça mais sentido a gente falar do Nondro depois que a gente terminar. Porque, na verdade, o Nondro começa com os 4 pensamentos que transformam a mente, né? Talvez só apresentar rapidamente, depois se vocês quiserem saber mais coisas, a gente fala mais, só para contextualizar, assim, né? Então, o Nondro é o seguinte, é uma série de práticas que são chamadas práticas preliminares, né? Nondro significa práticas preliminares. Existem muitas práticas preliminares. O Nondro que eu, mais algumas pessoas daqui faz, a Cris, a Flori, mais algumas pessoas aqui, talvez.
que a gente faz, que a gente pratica, assim, é um ensinamento do Dogen Rinpoche, né? Que é que é uma linhagem muito conectada, obviamente, aos ensinamentos todos que o Lama Langolase nos traz desde sempre, né? Então, o Dogen Limpa é a fonte dos ensinamentos que o Lama Langolase traz, o Dogen Rinpoche é a encarnação seguinte de Dogen Limpa. E ele criou, então, essa liturgia, é uma série de práticas que são completas, na verdade, e que seria uma porta de entrada para o Vajrayana, basicamente, né? No meu caso, e talvez no caso de muitas pessoas, quando eu entendi o que era o Nondro, e muito por acaso, assim, eu fui atrás e descobri que inclusive o Nondro que é praticado no centro do Shagdu Rinpoche são as mesmas práticas, né, que são praticadas, que foram ensinadas por Dogen Rinpoche, quer dizer, tá super em casa realmente, assim. Eu senti que essa prática organizou, assim, a minha prática, né? Então, uma prática diária que parece realmente que é completa, né? Mas o Nondro, ele é uma série de acumulações, né? Então, geralmente, as pessoas se assustam com isso. Eu mesmo me assustei, a vida inteira achei uma maluquice acumular 100 mil prostrações, 100 mil oferendas de mandala. Eu acho que eu não vou acabar nunca mesmo. No último perguntas e respostas que teve com o Rinpoche lá do Vajrayana Foundation, eu falei isso, olha, eu estou fazendo prostração, estou fazendo 100 por dia, e não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil, né? Então, talvez eu não acabe. Eu acho que a minha vida vai acabar antes das prostrações, né? Aí ele super fofo, não, vai acabar, uma hora vai acabar, né? Você vai chegar no final, né? E, na verdade, ele me deu uma resposta muito bonita, porque, na verdade, as prostrações, elas são feitas junto com a recitação de Refúgio Bodhicitta, que é o centro da prática budista, né? Então, realmente, se eu passar o resto da minha vida só fazendo isso, tá bom já, né? Foi mais ou menos essa resposta que ele me deu, na verdade, né? Que não é só prostração mesmo, a coisa física, né, que vai ficando difícil, né? Mas eu vou mostrar para vocês qual é a liturgia que a gente segue, para vocês entenderem do que eu estou falando. E tem um livro, sim, o livro que a gente vai estudar, inclusive, os 4 pensamentos transformam a mente, é do Shagdu Rinpoche, chama Comentários sobre o Nondro. Depois eu vou passar tudo para vocês. Mas o texto, né, que a gente usa para fazer a prática diária começa com essa recitação. Deixa eu ver se consigo aumentar para vocês um pouco aqui. Com essa recitação das 4 contemplações que transformam a mente, ou os 4 pensamentos que transformam a mente, como a gente costuma chamar, né? Então, é realmente uma sequência de preces, né? E de práticas. Então, o que a gente faz aqui seria... Até depois, engraçado que eu fui descobrindo coisas que o Lama Santen falava que eu não entendia direito. Ele falava assim, os 4 pensamentos... Desde que eu entrei no SEB, eu ouvia ele falando isso. Os 4 pensamentos que transformam a mente, na verdade, são 6. Você falou isso. Eu não sabia de onde vinha essa história dos 4 pensamentos que são 6, né? Mas vem daqui. Porque, na verdade, esses aqui são os 4 pensamentos que transformam a mente, só que são 6, né? Porque começa com uma homenagem ao Lama. Então, toda a liturgia começa assim: homenagem, suplico-lhe que tome consciência de mim, Lama, constante e infalível protetor. Então, é como se fosse um primeiro reconhecimento de que a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa do Lama para nos guiar, né? Aí vem os 4 pensamentos, realmente. E aqui a gente só recita, mas, idealmente, a gente contemplou muito cada um deles, e cada sessão dessas a gente dá uma paradinha e contempla, né? É uma prática que, se for feita com calma e tudo mais, leva 1h30 por aí, por dia, né? 1 hora, dá para ser feito de qualquer jeito, mas normalmente, para mim, demora 1 hora, no mínimo, assim. Então, assim, as facilidades e vantagens deste precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Primeiro pensamento, vida humana preciosa. Segundo pensamento, todos que nascem estão sujeitos ao fenômeno da impermanência e da morte. Segundo pensamento, a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados, né? O karma. Terceiro pensamento, a natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A natureza do samsara, 4º pensamento. E aí o 6º,
que é assim, que não é o sexto, mas que o Lama Santo brincava é, ao me recordar disso, possa minha mente se voltar para o Dharma sagrado, que é a renúncia, né, e o refúgio. Então o Lama brincava que os 4 pensamentos são 6, começa com homenagem ao Lama, daí vem os 4 pensamentos, daí depois, bom, já que, né, a minha mente contemplou tudo isso, então ela se volta para o Dharma, né, de costas para o Samsara. Na verdade, o sentido do termo em tibetano, que é X, né? Eu não sei qual é o termo tibetano para 4 pensamentos que transformam a mente, é girar 180 graus, assim. Então, é como se a nossa mente que está focada no sansarão, se contemplar direito isso, essa é só é assim, não é nem o começo da sadhana, é a porta de entrada, né? Porém, se a gente realmente contemplasse isso realmente fizesse parte do nosso olho, se a gente implantasse isso dentro do nosso olhar, né? A gente praticaria o tempo inteiro. A gente não faria outras coisas, né? Quando eu digo não faria outras coisas, antes que o Ricardo me chame a atenção, não quer dizer que a gente não faria outras coisas, mas por pano de fundo de tudo que a gente fizesse seria o Dharma, né? Não é que a gente vai se retirar para uma montanha, não sei o quê. Mas a gente praticaria o Dharma 24 horas por dia. 24 horas por dia, incluindo o sono. Então, essa é a primeira sessão assim, da liturgia do Nondro. Aí, em seguida, vem Refúgio Bodhicitta. E essa primeira parte aqui de Refúgio Bodhicitta, a gente faz a prática fazendo a prostração. Então, a gente recita e faz a prostração ao mesmo tempo. Então, deste momento até atingir a essência da iluminação, eu tomo refúgio no Lama, que é as 3 joias. Refúgio. Segunda parte, Bodhicitta. A partir deste momento até que o Sansara se esvazie, me empenharei pelo benefício e felicidade de todos os seres sencientes que foram todas minhas mães. Então, a gente recita em tibetano, porque em português daria muito mais, ficaria muito mais comprido, né? Então, a gente recita, aliás, a gente recita tudo em tibetano, né? Em português e em tibetano. Mas a prostração, especialmente, a gente faz recitando em tibetano, né? Então, de Dzun Chanchunin Pomatoba Lama Conchosola Kapsuti, de baixou. Daí, quando a gente vai levantar, a gente dá nesse um secor amatombar, Magyus Tenchen Kundi Pendetrup, né? Quando a gente se levanta. Então, quando a gente se prostra, a gente toma refúgio, e quando a gente se levanta, a gente renova o voto de Bodhicitta. Essa é a segunda parte. A acumulação do Nondro são 100 mil vezes, quer dizer, vocês fazem as contas aí, né? 100 mil prostrações, quantos dias que não dá, né? No meu caso, muito tempo. Mas o ponto é que, e é uma coisa que o Lama Wallace sempre falou, e a gente teve que negociar com o Lama Wallace, na verdade, para fazer o Nondro, sabe? Porque ele não queria, ele nunca falou para a gente fazer. E quando eu fui falar com ele, ele falou, faz isso. Lama, mas eu quero, eu gosto, eu tô afim de fazer, então vai fazer. Mas o que ele tem medo que aconteça, ele não tem absolutamente, obviamente, nada contra o Nondro, porque ele mesmo já fez 2 vezes, o Lama Santen também já fez, mas eles falam pra gente que não precisa. Entende? Eles mesmos já fizeram, mas dizem pra gente que não precisa. Porque, na verdade, eles têm medo de a gente achar que é só isso a prática, né? Que isso case muito com essa nossa síndrome de fazer, né? E a gente acha que isso é a prática, porque a gente está fazendo alguma coisa, por fim, né? E que a gente se pegue na contagem, sabe? Que a gente fique prestando atenção na contagem das coisas, das práticas, né? Sem mergulhar na profundidade da prática, que é mega profunda. Todas as sessões são muito profundas, né? E se a gente ficar só na superficialidade, só acumulando, a gente perde, né? Então, para mim, eu não tenho a menor pressa de terminar, na verdade. Para mim, é uma prática para o resto da vida, realmente. A recitação diária do Nondro, a prática diária do Nondro, para mim, é uma prática para o resto da vida. Mas, às vezes, algumas coisas acontecem, por exemplo, nas sangas, por exemplo, agora começou a acontecer com a gente também, né? A gente está conectado ao Vajrayana Foundation, que é um centro lá da Califórnia, que também tem muitas tranças com as coisas brasileiras, assim, tem um lama brasileiro lá que nos ajuda muito, assim, porque fala português, obviamente, é um lama lá também, e então a gente está conectado ao Vajrayana Foundation, né? A gente recebe ensinamentos sobre o Nondro deles. Agora vai ter um retiro em janeiro que só quem terminou o Nondro pode fazer.
Então, quando isso começa a acontecer, os praticantes começam a ficar com pressa de terminar, sabe? É o que acontece aqui no Gompa também. Aqui no Chag do Gompa também acontece isso. Alguns retiros, só quem terminava o Nondro podia fazer. Então, a galera começa a correr para terminar, para poder assistir os ensinamentos, né? Não é uma coisa que eu quero que aconteça comigo, né? Então, eu, assim, não tenho pressa, vou fazer o resto da minha vida. Fala, Aninha. Só para tirar uma dúvida aqui que fica, né? No Vajrayana, né, que é a prática do Nondro, né? Não, Só peraí, para peraí. tirar. Já vamos consertar. Vajrayana não é a prática do Nondro. Não, não, A prática o do Nondro, Nondro são as Nondro preliminares para o Vajrayana. para Vajrayana. Ou seja, no Vajrayana não tem práticas tipo Shamatha e Vipassana, Tem como tudo tem, isso. Tem tudo isso. tem? Tem tudo isso. Não é só recitação, Não. oração e aquelas Não, hoje prostrações. você assistiu o ensinamento do Eric hoje. Sim. Aquilo é uma prática, o que nós estamos fazendo com o retiro que nós estamos fazendo com o Eric é uma prática de Vajrayana. E você ouviu Uhum. ele dizendo que não é para pular a prática de Shamatha, essencialmente, que é de se estabelecer no estado natural, Uhum. Tá. né? É uma visão um pouco diferente da linhagem e da linguagem também do Eric, mas não, mas tem Shamatha, Vipassana, tem tudo isso. Mas essencialmente as práticas, quando a gente fala de práticas do Vajrayana, são as práticas de sadhana mesmo. São as práticas de Sabe? visualização e tudo mais. E do Dzogchen também, que vem na sequência, né? O Lama Wallace, ele diz que as práticas de Vajrayana, de visualização de deidades e tudo mais, elas não são necessárias para a prática do Dzogchen. Mas elas são uma ponte, assim. Tanto que ele dá uma iniciação, né? O Lama Wallace dá a iniciação do Vajrayana do Lago, né? Que é ele fala que o Vajrayana, para nós, serviria como uma ponte, né? Tipo, de Shamatha Vipassana para o Dzogchen, o Vajrayana poderia facilitar um pouco essa passagem, assim, de a gente se identificar primeiro com uma deidade, que é um ser iluminado, como o Eric disse hoje, né? O Eric, e toda a prática de sadhana é igual, a gente se visualiza e imagina que a nossa identidade é a identidade da deidade. Então, primeiro, como se a gente se transformasse na deidade, né? E aí, lá no Dzogchen, a gente reconhece a natureza da mente pura, livre, que se manifesta livremente, né? Mas o Lama Wallace, ele acha que é um estágio, assim, sabe? A prática de Vajrayana serviria como um degrau, assim, para a gente poder depois se reconhecer como a consciência livre, pura. Primeiro a gente se reconhece com uma forma, com uma voz do mantra, né? Uma coisa mais próxima de nós um pouco. E depois a gente solta também isso, e daí... Mas não é necessário, tem pessoas que... Aliás, o caminho que ele ensina é direto, né? Para o Dzogchen. Mas ele não tem nenhuma coisa nada contra o Vajrayana, absolutamente, muito menos contra o Dzogchen, né? Mas contra o Nondro, mas a forma como é feito, sabe? Feito assim, para acumular, como se fosse uma coisa que a gente tem que se livrar, é uma pena, porque a prática do Nondro é linda, né? Vocês vão ver, esse livro que a Elo colocou ali, comentários sobre o Nondro, do Shagdu Rinpoche, na verdade, não sei se é do Shagdu Rinpoche, viu, Elo? Você colocou o Shagdu Rinpoche, mas acho que é a Kadro que escreve o livro. Eu acho, não sei. Eu acho que é a Kadro que escreve o livro. Bem, Sim, Jane, é a Cadro. é a É a Kadro, né? Cadro. É a Kadro Rinpoche. Os comentários sobre o Nondro, segundo os ensinamentos de Shagdu Rinpoche, mas quem, na verdade, escreveu o livro mesmo foi a mulher dele, a Kadro Rinpoche, né? Que é a diretora do Gompa lá de Três Coroas. Então é Jane, isso. será que você poderia tirar uma dúvida minha do Nondro? Ou, nesse momento, fica impertinente assim? Depende, Sandra. Se for muito, muito específica do Nondro, acho que não vale a pena ser agora, né? A gente pode conversar numa sexta-feira, enquanto sexta-feira. Você está fazendo o Nondro? Eu faço do Shagdu, né? E a minha pergunta era rapidinha assim, que eu cansei de contar depois que o Lama, o Wallace, falou, né, assim, mesmo se a gente fizesse 3 boas na vida, já era muito bom do que ficar contando. E como a contagem era mais difícil para mim, eu larguei a contagem e continuo fazendo sem contar. Se eu dou conta de fazer 2 no dia, eu faço. Se eu dou conta de fazer 50, eu faço. Mas eu não paro. Isso você acha que prejudica? Completamente. A proposta do Nondro prejudica.
E o que o Alan Wallace fala sobre fazer uma boa prostração, eu acho que a gente, na verdade, a gente faz 100 mil para que 3 sejam boas, nessa visão, assim, né? Porque boa significaria, assim, a gente fazer a prostração... Com presença, né? Não é só com presença não dual, não é só com presença mental comum, mas repousando em Rigpa, por exemplo, isso seria uma boa prostração, sabe? Então, eu não sei como que você vê isso, mas a Lama Tsering uma vez falou o seguinte: se você não conta, então não conta, entendeu? Ela já fez um trocadilho em português. Assim. Você não conta, como não é pro conta. resto da vida, eu pensei assim, não sei quantas vidas eu vou levar, então talvez não seja tão importante contar. É que, Mas, Sandra, eu acho então... o seguinte, a gente precisa cuidar, assim, se você recebeu iniciação da Lama Tsering, instruções, ou sei lá, de uma lama, ou de um lama do Shag do Gompa, é melhor seguir as instruções de quem te deu instrução sobre o Nondro, ainda que o Lama Wallace fale outra coisa, sabe? Porque a gente precisa entender o que o Lama Wallace está querendo dizer, assim. Ele não quer que a gente fique preso nas contagens só fazendo por fazer, mas ele não tem absolutamente nada contra a gente fazer 100 mil prostrações. Com a profundidade da prática, tomando refúgio de bodhicitta junto, realmente, do jeito que é para fazer, né? Então, é melhor a gente seguir as instruções de quem nos deu a instrução sobre o Nondro, sabe? Eu acho melhor, assim. E nem eu nem sei, eu nem poderia estar te falando nada, porque eu não recebi, eu fiz os retiros, eu recebi as instruções da Lama Tsering também, mas eu sigo as instruções do Lama Sonan, que é o nosso professor do Nondro, na verdade, né? Entendi, obrigada. Tá bom, querida? Bom, então é isso. A segunda sessão é de prostrações e refúgio de bodhicitta, né? A terceira sessão é de oferenda de mandala. Então, só para a gente lembrar, ó, os 4 pensamentos transformam a mente, eles são uma prática que não é nem budista ainda, né? É como se fosse uma preparação para o Hinayana, né? A prática de refúgio é uma prática do Hinayana. E a prática de bodhicitta é uma prática do Bodhisattvayana, né? A oferenda de mandala está um pouco fora do lugar aqui nisso que eu ia falar para vocês, mas a oferenda de mandala ela é uma ponte ainda do Mahayana para o Vajrayana, como a gente vai ver aqui. Então, a oferenda de mandala é meus corpos, riqueza e glórias de todas as minhas vidas, eu ofereço as 3 joias para completar as 2 acumulações de mérito e sabedoria. Então, aqui é uma prática de generosidade, né? Enquanto o refúgio de bodhicitta é uma prática para cortar o orgulho, né? A prática de oferenda de mandala é uma prática de cultivo de generosidade. Então, a gente imagina que a gente está oferecendo tudo para as 3 joias, né? Em nome da acumulação, para que a gente possa completar as acumulações, né? Daí, a quarta prática, que é a prática de Vajrasattva, aqui já é uma prática vajrayana, né? É uma visualização, é uma prática bem curta, de uma visualização de Vajrasattva, uma recitação de mantra de Vajrasattva. É uma prática de purificação, né? De purificação dos obscurecimentos. E aí, a última prática, mesmo que tenha acumulação, tudo isso tem acumulação, né? São 100 mil de cada uma dessas coisas. E a última prática que tem acumulação é a prática de Guru Yoga, que é o ápice da prática do Nondro, né? A prática de fundir, de receber as 4 iniciações, fundir com o Guru Rinpoche. Então, eu me transformo em Vajrayogini, ou Mandarava, ou Yesh Sogyal, uma consorte, e no céu à minha frente, o Lama Raiz de Grande Bondade surge sob a forma de Padmasambhava. A corporificação completa dos Budas dos 3 tempos, Supremo Lama Raiz, a você eu rezo, nesta vida, nas vidas subsequentes, no período intermediário, né, no bardo, sustente-me em sua compaixão, possam suas bênçãos fluir incessantemente através dos 3 tempos. Aí o mantra é 1.200.000 vezes, a acumulação do mantra de Guru Rinpoche. E aí, então, a gente recebe as 4 iniciações, como a gente faz nas práticas de domingo, né? As bênçãos, iniciações de corpo, de sabedoria, fala de sabedoria e mente de sabedoria, são completas e perfeitamente obtidas. Vajra Gurukaya Vakatita Siddhihum. E daí o Lama se dissolve em luz e é absorvido em mim. E eu repouso na lucidez e vacuidade indivisíveis que é a face do Lama absoluto. Aqui a gente repousa mesmo. Aqui a gente junta a prática de Shamatha nesse ponto da sadhana, né? Idealmente, Shamatha Vipassana já. Aí vem uma prática curta de transferência da consciência, né? Então, rezo ao protetor Amitabha, Buda da luz ilimitada, abençoe-me para que eu realize o profundo caminho da transferência. Então, como se a gente estivesse fazendo uma prática para renascer em Sukhavati, né? E depois a dedicação.
Agora, aqui é uma prática bem curta de Tchan, né, de oferecimento do corpo. Então, agora, meu corpo, riqueza e todas as raízes de virtude de todas as minhas vidas, ofereço sem apego a todos os seres sencientes que foram todas minhas mães. Possam grandes ondas de benefícios ser obtidas sem obstáculos por todos os seres. Aqui já não tem mais acumulação, nem da prática nem da prece Amitabha, nem da dedicação, não tem mais acumulação. Então, essa prática a gente faz todo dia, né? E ainda que assim, a gente esteja, eu, no meu caso, estou na acumulação de frustração, né? Por resto da minha vida. Mas a gente faz a prática inteira todo dia, né? Demora mais tempo na parte das frustrações ali. Mas aí a gente segue sempre até o fim, né? Fala, Simone. Esse número, 1.200.000, tem algum significado? Não sei. Tem o Tuco Tadra, que deu recentemente ensinamento pra gente, que agora é quem tá lá no Pemossolim, que é o centro de Dharma que dá ensinamento pra gente sobre Nondro, né? Ele só me complicou a vida, porque eu falei da história das frustrações, que eu tô fazendo 100, que tá ficando cada vez mais difícil, que eu tô ficando velha, não sei o quê. Ele falou, existem 3 maneiras de a gente fazer as acumulações, né? Uma é por tempo. Então, sei lá, a gente faz o lama que dá os ensinamentos para a gente falar, olha, como o Mingyur Rinpoche parece que faz isso. Eu quero que vocês façam 10 horas de prostração. Daí, X, você pega aquelas 10 horas, divide do jeito que você quiser e faz quantas prostrações der, fazendo 10 horas, né? Outra é por número, que é esse jeito aí. Então, o Dudjom Rinpoche, que deu esse ensinamento, falou, são 100 mil disso, 100 mil daquilo, 1.200.000 mantras. X. É uma prescrição, assim, né? E a gente vai e segue, pronto, acabou, né? Agora, o pior jeito é o seguinte, que foi o que achei que foi o mais complicou a minha vida. Ele falou, na verdade, a gente deveria fazer cada uma dessas sessões do Nondro até ter os sinais da realização daquela prática. Eu sei lá quais são os sinais da realização das frustrações, sabe? Eu lembro o Lama Lama contando que quando ele terminou a prática de Vajrasattva, do Nondro, acho que da segunda vez que ele fez, saíam uns trecos da testa dele, uns bichos, uns trecos da testa dele. Isso é um sinal de realização da prática de Vajrasattva. Quer dizer, tudo pode ficar pior, né? Quando você vai perguntar alguma coisa para um lama, você tem que sempre ter essa coisa em mente, sabe? A coisa pode piorar, né? Você vai perguntar, eu acho que 100 mil é muito, né? Eu não posso fazer menos, né? Então, na verdade, você deveria fazer até ter a realização dessa prática, entendeu? Então, é assim, né? É simplesmente isso, Simone, não deve ter uma razão. Assim, é uma quantidade grande de vezes que você faz aquilo, né? Que seria suficiente para a gente fazer 3 bem feitas, né? Como a Sandra brincou ali que o Lama Wallace falou. Na verdade, é uma quantidade imensa que realmente produz um resultado, sabe? Quando você começa a acumular e você vê que as coisas vão mudando de algum jeito, né? Conforme você sei lá, nas prostrações, eu acho que mudou, assim, desde o momento que eu comecei até agora, sabe? A prática mesmo das prostrações, né? Então, mas não foi isso que ela perguntou, né, Carolzinha? Ela perguntou da quantidade. Hã? Não tem nada a ver mesmo, não é porque eu nunca tinha ouvido nenhuma explicação até você explicar hoje, fora essa que eu te mandei. Entendi. E Não, não são entendi o explicações contexto, maravilhosas. assim. A Lama Tsering explicando prostrações, você morre de amor, assim. É uma coisa muito bonita. O Eric explicando também é muito bonito, porque as prostrações é como se... O sentido da prostração é como se a nossa mente limitada se rendesse à mente do Buda, nossa própria, sabe? É como se fosse como é que ele fala? É a natureza limitada se rendendo à natureza ilimitada, sabe? É muito bonito, tem muitas descrições. Pode postar para todo mundo se quiser, Carolzinha, esse trecho aí. Explicação do David Sheff. Oi. Eu já vi algum documentário em que a pessoa faz uma prostração assim que ela fica totalmente de bruços no chão. Uhum. E outros eu vejo que se prostram só como de joelho até encostar a cabeça no chão. Pode ser as duas formas também. Você faz do jeito que você puder. Se você puder fazer a prostração completa, como o Átila faz, o Átila tem uma prancha que ele usa assim para fazer. Tô te entregando aqui, Átila. Tô fazendo
Tô te entregando. Ele tem uma prancha com umas meinhas, assim. Aí escorrega o corpo todo na prancha e daí levanta. A gente brinca que escorregar pro chão não é de problema, o problema é levantar, né? A gente brinca. Mas eu comecei a fazer a prostração de corpo todo e machuquei o ombro feio. Eu passei um tempão sem poder fazer nada, nem prender o cabelo, eu brincava. Não conseguia nem prender meu cabelo, assim, de tão feio que eu machuquei o ombro. Então eu faço prostração curta, que chama, né? Essa prostração é só encostar os 5 pontos no chão. Tem pessoas que não Que nem os podem nem fazer muçulmanos. isso. Acho que é. Tem pessoas que não podem nem fazer isso, né? Então elas podem fazer circunambulação também, sabe? Tem sempre variações, assim. Mas a gente tem sempre que imaginar a forma mais completa, né? Aí se você não consegue, aí você vai indo para trás, assim. Mas geralmente a gente precisa conversar com o Lama, sabe? Sobre isso, assim. O que ele acha que poderia ser feito, sabe? Então é isso. Agora a gente começa todo esse trabalho aí do Nondro, a prática do Nondro. A gente começou, no nosso caso, quando a gente começou lá com o Lama Sonan, a primeira acumulação que ele pediu para a gente fazer foi de 10 mil preces das 7 linhas. Então a gente passou 3 meses e pouco, 3 meses e meio, né, Flor? Eu acho, acumulando a prece das 7 linhas. E a gente fazia juntos, era muito bonito. E era muito legal também fazer a acumulação da prece das 7 linhas. Aí não tá não é recomendação do John Terçar, nada disso, mas o Lama Sonan pediu para a gente fazer isso, começar por aí, para eliminar os nossos obstáculos, assim, na nossa prática, né? Gê, e a Lama Tsering pede para a gente fazer uma de Tara, né? De Tara também, para tem umas eliminar, coisinhas assim que os lamas vão pedindo a mais para poder ajudar a gente, né? A gente pensa, pô, mas tá me complicando a vida, eu já tenho que fazer 100 mil, e 100 mil, aqui, 100 mil, aquilo outro, agora vou ter que fazer 10 mil para essas 7 mil também. Mas é justo ao contrário, né? Para ajudar a gente a ter menos obstáculos na prática e tal, né? Então a gente começou por aí. Aí depois a gente passava uma semana contemplando cada pensamento que transforma a mente, né? E aí a gente usou esse texto do Shagdu Rinpoche que eu queria compartilhar com vocês, assim, das práticas principalmente, né? Que são lindas, assim. Aí era uma semana por pensamento. A gente passou um mês contemplando os pensamentos. Mas aí toda vez que tem ensinamento sobre Nondro, os lamas falam de novo sobre... E a gente pode pensar, putz, de novo... 4 pensamentos de transformamento, não aguento mais ouvir falar sobre vida humana preciosa. Mas é cada vez que a gente ouve, a gente aprende uma coisa que a gente não sabia, né? Que a gente nunca tinha ouvido, nunca tinha entendido, né? E outra coisa que eu sempre me lembro é que se eu tivesse realmente tido a realização dos 4 pensamentos transformadamente, eu não estaria pensando assim, sabe? Eu estaria bem feliz de estar ouvindo outra vez, e estaria, sabe, sem nenhum problema em fazer prática, minha vida seria muito diferente, né? Então, não é... A gente acha que a gente entendeu, né? Ah, tudo bem, entendi, posso até dar uma aula sobre isso. Mas não significa nada, né? Não significa que a gente realmente internalizou aquilo, né? Então, é assim, amores. Agora a gente podia... Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Mais alguma curiosidade sobre o Nondro? Gê, só fazer um comentário que tu falou dessa preliminar do Nondro que o Lama Sonan e a Lama Tsering pede para a gente fazer, né? Mas olhando bem, assim, é uma bondade, assim, é uma preparação para a gente, para a nossa energia, para a nossa intenção de sustentar a prática do Nondro, porque só sustentar a prece das 7 linhas, que é uma prece que a gente conhece, tem familiaridade, né? Se a gente já faz isso e consegue sustentar 10 mil, fazer 10 mil, então a gente já ganha um impulso para fazer a prática, entende? Verdade. Para preparar para realmente assumir. É meio que uma preparação. Se você não conseguir fazer 10 mil preces das 7 linhas, melhor você fazer outra prática, né? Talvez não seja o momento. Fala, Lelis. Gê, eu queria só perguntar se tem algum vídeo que tem essa prática, assim, para a gente acompanhar. Como assim, a prática do Nondro? É. Você está fazendo o Nondro? Você está no grupo, não está? No seu grupo de Nondro? É. Não. Ah, não. Tá bom. Então, eu não sei se a gente tem uma gravação da nossa prática. Tem, Flor? Mas essas... É que não adianta, Lelis, isso. Agora, para iniciações, não pode ter vídeo, não, né? Não é iniciação. Tem que estar iniciado? Não é iniciação, não. Você pode fazer... Não tem iniciação no Nondro, a rigor.
Você precisa receber o Lung em algum momento. Você pode começar sem receber nem iniciação, nem o Lung, né? Não é transmitido por um lama, não, né? É transmitido por um lama, mas você não precisa receber isso antes de começar. Mas você precisa estar ligado a algum entendi. professor, Leris. Não é uma prática que a gente faz assim. O meu nondro foi da Cadro, não foi da Tsering, foi da Cadro. Tá. Mas aí eu entendi que precisava sempre ter uma iniciação. Depende do professor. É isso que eu estava te dizendo, né? Depende do professor. A gente se conectou ao Vajrayana Foundation porque o Lama Wallace, ele dá para nós uma iniciação. Foi assim a história com o Vajrayana Foundation, o caminho foi esse, assim. O Lama Wallace, ele dá uma iniciação do Vajrayana Nascido do Lago, e a gente recebeu, quando ele deu, desde o primeiro dia que ele deu, que eu comecei a estudar isso também, porque eu ajudei ele muitas vezes a dar a iniciação, ele nos deu um comentário do Lama Tartin, que não é o Lama Tartin do Rio de Janeiro, que talvez alguém conheça, não é esse Lama Tartin do Rio de Janeiro, é o Lama Tartin, que era que morava na Califórnia, era um professor do Vajrayana Foundation e faleceu, né? Mas era um comentário dele, e um maravilhoso comentário da iniciação, super bonito, Lama Tartin, sabe, e aí eu olhava as coisas dele na internet, seguia, eu via os vídeos dele e tal. Aí quando eu fui atrás de onde que tinha um programa de Nondro, porque por incrível que pareça, eu achava difícil. Eu recebi muitas vezes iniciação e ensinamento do mais Lama Tsering, mas não tinha um grupo que fazia junto, eu achava difícil, enfim. Eu fui procurar onde que tinha, encontrei o Vajrayana Foundation do Lama Tartin, né? E daí quando eu fui ver melhor quem era o professor, era o Lama Sonan, que é uma fofura, e que o Shagdu Rinpoche, no início, quando ele veio, que ele foi para os Estados Unidos, quando o Shagdu Rinpoche foi para os Estados Unidos, ele pediu para o Lama Sonan ir para os Estados Unidos dar ensinamento para a sanga dele lá. E aí a Lama Tsering, um dia, num dos ensinamentos dela de domingo, ela contou uma história. Ela falou assim, quando eu era bem jovem, lá no início da minha vida, o Shagdu Rinpoche chamou o Lama Sonan Tsering para dar ensinamentos para nós lá. E ele chegou para mim e falou assim, eu acho engraçado, muito tempo atrás, né? Ele falou assim, eu acho engraçado vocês aqui no Ocidente, vocês ficam colecionando iniciações e vocês não sabem nem tomar refúgio. Aí a Lama Tsering falou assim, aquele jeito dela linda, aí aquilo doeu no meu coração, mas ele tinha toda a razão. Aí olha só que engraçado, aí eu estava assistindo perguntas e respostas, que eu comecei um pouco antes do grupo aqui, né, a fazer o Nondro lá com o pessoal da Califórnia. Aí estava no perguntas e respostas com o Lama Sonan, e um aluno que estava também lá, contou essa história para o Lama Sonan. Lama Sonan, estava assistindo o ensinamento da Lama Tsering, um cara americano assistindo o ensinamento da Lama Tsering em inglês, né, lá nos Estados Unidos. E ela contou essa história, assim, o Lama Sonan, eu não acredito que eu fiz isso, eu preciso me desculpar com ela, que arrogância minha, como é que eu podia imaginar como a mente dos ocidentais era? E não sei, super fofura, assim. Então tem tudo isso para contar para vocês que tem um grande entrelaçamento, assim, sabe, desses professores que a gente foi encontrando nesse caminho aí, né, para fazer o Nondro e tudo mais. E o Lama Sonan é um querido, assim, um grande... Ele adora o nosso grupo, ele pediu para chamar Vajrayana Foundation Brasil, Nondro Brasil, sabe? Dá até um nome para o nosso grupo, assim, oficial. Assim. Fala, Ninha. Agora eu que estou perguntador hoje. E eu estive num evento aqui em Curitiba com... Esqueci o nome do lama. O filho do Shagdu, gente. A Dimitron. E parece que tem algum recurso para você fazer uma contagem, para você registrar a contagem dessas prostrações. Olha, eu tenho um livrinho, é bem simples. Risca lá. É um livrinho. Na verdade, é uma mala, na verdade, né? Mas você sabe que eu fiquei impressionada que eu tenho um problema na coluna aqui, né? Mas eu consegui, olha, eu não sei, é Rinpoche, eu sempre me confundo com esse nome. Esse É o Jigme Rinpoche, ele é filho do Shagdu Rinpoche. E ele faz todo um trabalho espiritual, não sei se estou falando certo, né?
Eu só sei que eu consegui ficar 12 horas ouvindo tibetano e não me sentir cansada com sono ou com embotamento, nada assim, tranquilo. Achei isso assim de uma coisa assim muito poderosa, sabe? Uma energia assim muito diferente. Uhum. Coisa É. fantástica. Essa mesma linhagem, assim, sabe, que a gente está... Porque os ensinamentos vêm de uma mesma fonte, assim. Os ensinamentos do John Rinpoche são os que são ensinados pela Kadru, pela Lama Tsering, pelo Dimitrong, todos os mestres da linhagem do Shagdu Rinpoche, e é a linhagem também que é ensinada no Vajrayana Foundation, por meio do Lama Tati, por meio do Chinle Norbo, né? Que era o grande fundador da Vajrayana Foundation. Assim, a gente falou que ela tem um aplicativo que simula um mala. É a nossa tecnológica, nossa praticante tecnológica. Mas, qualquer jeito, né? A gente tem que contar. Essa é a verdade, né? Mas é fácil contar depois, né? Depois no tempo você acha um jeito, assim. A gente fez áudios, assim. Eu uso o meu próprio áudio recitando a prece de dedicação de Refúgio Bodhicitta 50 vezes, né? 50 vezes. Então, se eu recito aquilo, eu nem preciso contar um por um. Eu vou fazendo junto com o áudio, eu já sei que fiz 50, né? Porque o áudio tem 50 vezes a peça. Então, cada um achou um jeito, assim, de contar. Hoje eu uso feito o Átila, eu uso as pedrinhas. Eu tenho 10 pedrinhas aqui e tenho 6 contadores diferentes. Aí eu esvazio 6 vezes, eu faço 60 por dia, que eu faço completa. Aí eu vou esvaziando 10, aí conto 1, conto 2, 3, até os 6, eu faço 60. E a Átila faz 300, né? Ela tem uma caixinha cheia de pedrinha. O Átila é nosso campeão. Mas o mais difícil, na verdade, não é fazer a prostração. O mais difícil é sustentar a visualização, sustentar, né, o sentido da prostração, do voto de refúgio, de bodhicitta, tudo ao mesmo tempo, né? Mas é lindo de morrer. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu recebo ensinamento, mais lindo eu acho, sabe? Mas tudo começa com os 4 pensamentos que transformam a mente. Quem sabe a gente olha um pouquinho o primeiro, pelo menos, e faz a prática a meditação, que é linda de morrer. Então, olha só, o livro que eu sugiro que vocês comprem, a gente vai usar aqui para fazer as práticas, mas é um livro que vale muito a pena ter, sabe? Ele não tem propriamente a sadhana, né? A liturgia, não é nem uma sadhana, na verdade, isso, mas é uma liturgia, né? Ele não tem a liturgia, mas ele explica todas as fases do Nondro, né? Então, ó, tá vendo? As preliminares externas, né? Que são as 4 contemplações que transformam a mente. E depois ele vai explicar cada fase das práticas do Nondro. Então, tem uma introdução, fala sobre o Nondro. Daí, então, vem as 4 contemplações. Sendo a primeira, o nascimento humano precioso. Deixa eu ver até onde vai a explicação, e daí a gente vai fazer... acho que dá para a gente contemplar esse primeiro pensamento direitinho aqui. Então, compra em qualquer lugar, Gê? Não. Compra na loja do Shagdu Gompa. Eu passo o link depois para vocês. Mas é na loja Mandala. Se vocês procurarem na internet loja Mandala e o título do livro, vocês vão achar lá. Mas depois eu posso passar também no nosso grupo. Então, começa com o nascimento humano precioso, né? Começamos o processo de desenvolver uma perspectiva espiritual através da contemplação da preciosa oportunidade de havermos obtido um prendado. Tem umas coisas de tradução que eu morro nesse livro aqui, mas tudo bem. De um precioso nascimento humano, como uma base de trabalho para o desenvolvimento espiritual. Nosso corpo pode ser comparado a um barco, e nossa mente é seu capitão. Se os utilizarmos bem, poderemos cruzar as traiçoeiras correntezas da existência cíclica até as margens da verdade absoluta. Obter essa excelente oportunidade e não fazer uso dela representa um enorme desperdício, como se tivéssemos viajado para uma ilha de joias que realizam desejos e não tivéssemos trazido nenhuma delas de volta conosco. Que arrependimento sentiríamos?
Tal renascimento representa o ápice de grande virtude e fervente aspiração de seguir na prática espiritual. Então, a gente só tem esse corpo humano, dizem os mestres, porque a gente praticou muita virtude e nós fizemos muitas preces de aspiração para renascer assim, para ter esse renascimento que a gente tem hoje. A gente não se lembra de nada, né? A gente acha que foi por acaso que a gente veio parar aqui. Só que não. Então, isso não significa que não haja dificuldades e frustrações. Nós temos que suportar o nascimento, a doença, a velhice, a morte, e muitas vezes não conseguimos obter o que queremos, ou evitar o que não queremos, ou manter o que temos. Contudo, nós usufruímos de 18 liberdades e condições favoráveis, resumidas no termo tibetano Dao Jor. Dao, aludindo ao fato de estarmos livres das 8 condições desfavoráveis. Isso aqui, a gente pode aprofundar muito, né, o estudo disso aqui, mas aqui a gente não vai fazer isso, a gente só vai seguir esse texto, mas depois a gente pode dar outras referências também, para quem quiser. E Jor, de sermos dotados das 10 condições favoráveis. Então, sermos dotados das 8 liberdades significa que estamos livres das circunstâncias que tornam a conexão com o Dharma quase impossível. Então, essas circunstâncias incluem o fato de estarmos livres do nascimento como um ser do reino dos infernos, como um espírito carente ou um fantasma faminto, ou um animal, o que implica num insuportável sofrimento. Então, esses 3 reinos, nós não nascemos nesses 3 reinos nessa vida, né? Então, essa é uma liberdade, estamos livres dos impedimentos que existem nesses 3 reinos, né? Também do renascimento entre os deuses de longa vida, que nos seduz com irresistíveis prazeres dos sentidos, dos reinos inferiores dos deuses, e estados agradáveis de consciência nos reinos superiores dos deuses. Então, infinitos renascimentos, possibilidades de nascer como Deus. Nós estamos livres disso também. Então, 4 liberdades. Do renascimento numa cultura perniciosa que sanciona a violência e o mal, e nos exclui do contato com o Dharma sagrado. Então, uma cultura assim, nós estamos livres disso. Estamos livres disso. Do renascimento com visões errôneas, que nos façam depreciar o que é sagrado e benéfico e apreciar o que é prejudicial. Então, a gente não nasceu com essa visão equivocada de mundo. E do renascimento numa era obscura, na qual nenhum Buda tenha se manifestado, privando-nos de um caminho espiritual. E, finalmente, do renascimento com deficiências físicas ou mentais tão graves que nos impossibilitariam de ouvir ou compreender os ensinamentos. Então, nós temos essas 8 liberdades. Nós não nascemos nessas circunstâncias que impediriam a prática do Dharma, né? As 10 condições favoráveis dividem-se em 2 categorias. A primeira inclui condições que correspondem à situação particular da pessoa. Então, ter nascido como ser humano, são as condições favoráveis agora. Ter nascido como um ser humano, morar num lugar onde o Dharma pode ser encontrado, ter todas as faculdades em pleno funcionamento e não termos cometido crimes infames, como ferir um Buda, matar pai ou mãe ou causar uma forte cisão na sanga. São os karmas de retribuição imediata, que chama, né? Os piores karmas que a gente pode cometer na visão budista. E ter confiança na doutrina moral do Buda como a fundação de todas as qualidades positivas. Então, nós temos essas 5 condições favoráveis, né? Que dependem de nós, assim. A segunda categoria inclui condições que definem o contexto geral no qual o desenvolvimento espiritual pode ocorrer. Então, surgiu um Buda no mundo, o Buda ensinou, os ensinamentos ainda existem, né? A qualidade e duração da doutrina, a oportunidade de praticar os ensinamentos, nós temos essa oportunidade, e nós temos professores com compaixão e amor que sustentam o empenho espiritual da pessoa. Então, contemplar isso, a gente pode falar assim, óbvio, eu não sou animal, não nasci no reino dos animais, não nasci no reino do inferno, blá, 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 blá. Sim, a gente vai ticando as 8 liberdades. Aí, tudo bem, nasci como ser humano, é claro que o Dharma está disponível, a gente vai ticando, né? Só que quando a gente lê, assim, por cima. Mas quando a gente olha e fala, realmente, eu tenho tudo isso. Eu tenho realmente as 8 liberdades, eu tenho realmente as 10 facilidades. Isso não é fácil de acontecer tudo ao mesmo tempo. A gente pode achar que é fácil porque está na internet, a gente senta na frente do computador, liga o computador, clica num link do Zoom e pronto, tá lá um professor ensinando uma coisa maravilhosa. A gente acha muito simples, né? Mas quando a gente contempla, a gente vê que não é tão simples assim. Tinha muita chance disso não ter acontecido, né? Na nossa vida. A gente podia estar distraído fazendo outras coisas. Eu acho a mais
de todas essas contemplações, a que para mim mais me comove é essa, sabe? O quanto que a nossa mente é, como disse o Dalai Lama uma vez, a posição da nossa mente é muito frágil. Daqui a pouco pode acontecer de a gente desencanar. Simplesmente. Fala, meu, esses budistas já me encheram o saco, eu vou fazer outra coisa. E pronto, a gente se perde do Dharma outra vez. Né? Isso é muito, assim, fácil de acontecer. Não é muito difícil de acontecer, né? Ou a gente entra num ciclo de sofrimento tão intenso que a gente acaba se perdendo do Dharma de novo. Então, quando a gente contempla essas liberdades e facilidades, a gente realmente chega nessa conclusão, fala, putz, eu tenho tudo isso disponível, né? Melhor eu aproveitar. Né? Vamos seguir um pouquinho. Então, a extrema dificuldade de se encontrar um renascimento plenamente dotado de todas as liberdades e condições favoráveis no reino humano é ilustrada por determinadas metáforas. Uma metáfora furadíssima, mas tudo bem. Uma delas é muito furada. O Lama Santa vai tirar onda dessa metáfora, mas uma delas é assim. Por exemplo, se diz que o número de seres dos infernos, comparado aos seres humanos, é como o número de partículas de poeira nessa terra aqui, né, perto de nós, comparado ao de partículas de poeira sob a unha de um dedo. Então, se a gente pegasse na terra, ficasse com uma sujeira debaixo da unha de terra, o grão de poeira que está debaixo da nossa unha corresponderia ao número de seres humanos comparado ao poeira que tem na terra toda. Né? O número de seres humanos indiferentes à espiritualidade comparado ao daqueles que a buscam é como a multiplicidade de estrelas que podem ser vistas à noite, comparado àquelas que são vistas durante o dia. E entre os que buscam o caminho espiritual, aqueles que o praticam com seriedade, são ainda muito mais raros. Então, a gente está numa condição realmente muito rara. A gente precisaria dar conta disso, por menos que pareça. Por mais que pareça óbvio para a gente. Assim. Outra forma de... essa aqui é a furada. Outra forma de pensar... O Lama falava assim, tibetano não entende nada de mar. Por essa metáfora, a gente já descobre isso. Tibetano não tem mar, eles não entendem nada de mar. Porque olha só, outra forma de pensar sobre a dificuldade de se encontrar um renascimento humano envolve a imagem de todo o universo como sendo um vasto oceano. E na superfície desse oceano há uma boia, redonda, uma boia assim, que flutua jogada pelos ventos e correntes, para lá e para cá. E nas profundezas desse oceano nada uma tartaruga. Imagina, uma tartaruga na profundeza do oceano, que só vem para a superfície uma vez a cada 100 anos. Isso aqui não existe, né? Mas vamos imaginar, uma tartaruga cega que sobe para a superfície uma vez a cada século. E a chance de a gente encontrar um renascimento humano são iguais às probabilidades que tem a tartaruga cega, que sobe à superfície uma vez a cada 100 anos, de encaixar sua cabeça no centro dessa boia que flutua no oceano universal. Ou seja, é muito raro, né? Então, metáfora furada, mas exemplifica, né? Os ocidentais frequentemente acreditam que uma pessoa renasce como um ser humano vez após vez, né? E tendem a considerar suas vidas passadas como uma série de aventuras fascinantes que estão além da memória. A gente não se lembra, né? Mas a gente acha que a gente só teve vidas infinitas de seres humanos, né? Que fizeram muitas coisas e tal. No entanto, na verdade, todos tivemos uma interminável variedade de renascimentos desde o primórdio sem princípio da existência, cada qual um exato reflexo do nosso karma. E muito poucos deles como seres humanos. Isso é chocante, né? A gente lê isso e fala, meu, como assim? Que eu renasci animal, eu renasci fantasma faminto, eu renasci Deus, né? Deus de longa vida. A gente renasceu de tudo que foi jeito já. O nosso corpo é uma entidade composta que se desintegra em pó com a morte. A mente é insubstancial, mas tem uma poderosa continuidade. Tanto a sua natureza imutável quanto as suas tendências kármicas continuam através dos ciclos de morte e renascimento. Temos somente que inspecionar os pensamentos que nos vêm à mente para constatar que só uma pequena fração deles são do tipo que gera um karma afortunado, o suficiente para obtermos um renascimento humano plenamente dotado. Se a gente pensar, para observar nossa mente, né? Com que frequência surgem pensamentos virtuosos, assim, de amor, de compaixão, de generosidade? E com que frequência surge raiva, medo, né? Essas coisas, vontade de matar alguém.
né? A maioria dos pensamentos estão maculados pelo apego e pela aversão. Até os pensamentos sutilmente envenenados podem impedir um renascimento auspicioso, mas os piores pensamentos, repletos de violenta raiva, podem nos impedir ao renascimento nos infernos. Eu lembro da Aninha perguntando para o Geshe Pende outro dia, né? Escuta, mas esses reinos aí, eles são de verdade, assim, ou é só estados de mente? Aí o Geshe Pende deixou bem barato para a Ana e falou assim, são estados de mente, né? Mas não é que ele deixou barato, Aninha. As explicações que eu já ouvi sobre isso, assim, são estados de mente, né? Mas de acordo com os estados de mente, surgem os mundos correspondentes, né? As experiências correspondentes de mundo. Então, para nós, essa nossa experiência de mundo humano aqui, ela é muito de verdade, não é? Então, nós estamos no reino do desejo e apego. Então, esse nosso mundo é muito de verdade. Se a nossa mente fosse uma mente de um ser do reino dos infernos, a gente estaria experienciando o reino dos infernos, como é descrito, de muito sofrimento, muito medo, muita tristeza, muita dor, muito de verdade também. Então, não é que isso aqui é de verdade e o reino dos infernos, dos fantasmas famintos, sei lá, não são de verdade, sabe? São tão de verdade quanto esse nosso aqui, né? Para nós, para quem está vivenciando aquilo, é de verdade. Mas para o Buda não é, né? Nem o nosso, nem nenhum outro, né? Oi, Arthur. Teve uma vez que você abordou esse ponto de uma maneira que ficou comigo na memória. E eu vou relatar uma coisa que você falou de outra pessoa falando, então vai ter um ruído. Mas era alguma coisa de, tipo assim, acho que você estava num retiro em que alguém perguntou para um lama, que era um lama tibetano, enfim, não era um lama ocidental, e aí a pessoa teria falado basicamente essa mesma pergunta, perguntando, então essa história de reinos é uma metáfora, né? Não existe essa coisa de reinos dos infernos, reinos fantasmas famintos. E aí o lama teria respondido, não existe. Mas o humano também não existe. Exatamente. Eu acho isso tão bonito, tão brilhante. Não existe, mas também não existe como o nosso também não existe, né? Ou é tão de verdade para esses seres que têm essas experiências, como é de verdade para nós, né? São os dois lados da mesma moeda, assim. Para nós, só é de verdade porque a gente está super agarrado na experiência, né? Para os Budas, nenhum deles é de verdade. Acho que foi o Lama Santen que... O Lama Santen costuma dar essas respostas atravessadas, assim. Atravessa a garganta da gente, assim. Eu não lembro bem, Arthur, quem que foi que respondeu, mas eu certamente ouvi isso mesmo, assim. Não existe como o nosso também não existe, né? Mas para nós, nossa experiência existe, né? Só que a gente tem a tendência de pensar que este existe, né? Mas os infernos, dos deuses, esses não existem. Esses são só estados de mente. Esse nosso também é só um estado de mente, né? Isso que é o maluco, né? Mas parece ser muito de verdade, né? Parece ser muito real para a gente, muito concreto, né? Mas são os estados de mente que determinam essas experiências, né? Então, Patrul Rinpoche compreendeu claramente a sutil conexão entre pensamentos, karma e renascimento. Teve uma vida simples e ascética, frequentemente viajando, sem nunca levar muitas coisas consigo, ouvindo ensinamentos de muitos lamas. Algumas vezes esses lamas não faziam ideia que o humilde monge que ouvia seus discursos com tanta intenção, tão entregue, assim, era o renomado escolástico Patrul Rinpoche, pois ele não dizia seu nome, nem demonstrava seu status como um dos mais reverenciados lamas de sua geração. Um dia ele parou numa campina. Enquanto descansava, desfrutando do céu azul e o tapete de flores cobria a terra, ele pensou, que lindo. No minuto seguinte, ele acrescentou, que eu não renasça aqui. Mais tarde explicou que o apego à beleza do lugar poderia levar a um renascimento ali, possivelmente como um animal, talvez até como um inseto, já que ali não havia habitantes humanos. Se contemplarmos profundamente a preciosidade do nascimento humano, nós nos inspiraremos a fazer bom uso dele, com seu insuperável potencial para iluminação. Mas tomá-lo como certo causará um pesar incomensurável. Quer dizer, se a gente falar, tá bom, e daí, né, que eu sou humana, beleza. Tô cheio de ser humano aqui, fazendo um monte de barbaridade, né? Não é grande coisa, né? Mas isso vai ser um desperdício completo, né? No tempo que nos resta, nós devemos treinar nossa mente e vencer os pensamentos indomáveis antes que eles proliferem nas incontáveis formas de samsara. Então, essa é a breve introdução a esse tema que o Shagdu deu, né? Quando a gente for estudar
o treinamento da mente em 7 pontos, nós vamos estudar de novo esses 4 pensamentos transformam a mente, porque ele é o primeiro aforismo do treinamento de 7 pontos de Atisha. O primeiro aforismo da Atisha é, primeiramente, treine nas preliminares. Adivinha quais são as preliminares? Essas daqui, né? No contexto do ensinamento da Atisha, são os 4 pensamentos transformam a mente. Então, a gente vai estudar de novo. Mas o que eu acho mais maravilhoso, na verdade, desse texto do Shagden Rinpoche é a prática de meditação. Eu vou só comentar com vocês a estratégia que ele usa. Depois a gente vai fazer essa primeira prática, a gente vai fazer uma prática por semana aqui, né? Mas é assim, ó, primeiramente, contempla a importância de ter um precioso renascimento humano, né? Então a gente contempla isso. Depois eu vou ler como se fosse uma instrução de prática, a gente vai fazer uma prática com esse texto, né? Mas só para falar para vocês como é que é a estratégia, assim, para depois, quando a gente estiver fazendo, ficar mais fácil. Então, primeiro a gente contempla isso, né? Que realmente nossa vida humana é preciosa. Até a gente pensa sobre isso, até que surge uma certeza de que realmente a gente não pode desperdiçar, né? Então, cada contemplação tem um propósito de produzir algum tipo de experiência na gente, né? Quando isso surge, a gente descansa. A gente repousa no estado natural. Só para, não continua pensando, só deixa aquilo um pouco reverberando e daqui a pouco aquilo assenta e você para um pouquinho. Só que Shagdu sabe que a gente é super distraído, né? Então ele fala assim, assim que começarem a surgir os pensamentos, você pega e dirige os pensamentos para a compaixão. Muitos seres estão sofrendo e tal. Então, a gente contempla o sofrimento de todos os seres que não têm essa oportunidade que nós temos, até que surge uma compaixão e um desejo de libertar todos esses seres. Quando surgir isso daí, relaxa nisso. De novo, só relaxa. Daqui a pouco a gente vai começar, putz, será que vai demorar muito? Tem que jantar, sei lá o quê. Aí, quando surgir os pensamentos outra vez, aí a gente dirige para rezar para o Lama. A gente pede para o Lama nos ajudar a não esquecer, a não desperdiçar a nossa vida, a gente reza para o Lama. Até que aquilo fica forte na gente, né? Aí a gente descansa outra vez. Depois, quando os pensamentos surgirem outra vez, a gente toma uma decisão. Bom, desta vez, eu não vou desperdiçar a minha vida. Então, essa estratégia do Rinpoche, sabe? Do Shagden Rinpoche de nos conduzir através dessas contemplações. Para cada um dos pensamentos, ele vai seguir essa mesma estratégia, assim, tá bom? Vamos fazer a prática, então, chuchus? Então, eu vou ler como se a gente estivesse fazendo prática. Eu vou dar só uns segundos, assim, entre um bloco e outro, porque para a gente não se perder, né? Mas quando a gente estiver fazendo sozinho, a gente pode ficar o tempo que a gente quiser. Então, vamos lá. Então, encontre uma postura que seja confortável. Conecta com a respiração, para soltar e se abrir completamente para essa prática agora. Solta todas as expectativas. A gente poder se abrir para essa prática. Então, primeiramente, contempla a importância de ter um renascimento humano precioso, com todas as liberdades e tudo que é parte da nossa vida que nos permite praticar. Todas as circunstâncias da nossa vida que nos permitem praticar. O fato de as nossas faculdades sensoriais, mentais estarem intactas. O fato de o Dharma estar disponível. O fato de nós termos professores que nos ensinam o caminho. O fato de a nossa mente não estar mergulhada em nenhum dos outros reinos. O
fato de simplesmente nós termos interesse em praticar o Dharma. Procura trazer isso para a sua vida. As condições que você tem na sua vida hoje que permitem a prática do Dharma. E aí contempla quanto isso é raro, comparado às pessoas que você mesmo conhece, aos seres que você encontra. E contempla o quanto isso é incerto de obter novamente, já que a mente pode facilmente ser conduzida por uma emoção aflitiva, por um reino que não é humano. Ou por um nascimento humano que não tem todas essas facilidades, essas liberdades. Os mestres todos nos asseguram de que nós devemos ter praticado muitas virtudes no passado e feito muitas preces de aspiração para acumular o mérito suficiente para ter essas condições afortunadas nesta vida. Então a gente contempla tudo isso até que surge essa certeza de que essa vida não pode ser desperdiçada, que ela é realmente uma oportunidade excepcional. Nós temos essa riqueza nas nossas mãos nesse momento. E quando isso ficar bem claro para você, então descansa a mente. Deixa a mente descansar no estado natural. Então, quando surgirem os pensamentos de novo, direciona os pensamentos para a compaixão. Lembra de todos que estão sofrendo nos reinos inferiores, dos infernos, dos fantasmas famintos, dos animais. Quase não tem nenhuma possibilidade de obter um renascimento humano, porque os obscurecimentos são muito densos. Isso impede que eles gerem mérito suficiente. Pensa naqueles que têm um corpo humano, mas que não têm condições que ajudem no desenvolvimento espiritual. Pensa naqueles que têm um nascimento humano, mas desperdiçam o tempo todo em buscas mundanas. Ou destroem essa oportunidade porque eles ficam causando mal aos outros. E se lembra também que até para os praticantes, o tempo de vida é tão incerto quanto a duração de uma chama de vela ao vento. Quando essa contemplação leva você a um desejo intenso de que todos os seres encontrem a liberação das circunstâncias espirituais empobrecidas, que todos possam praticar, relaxa a mente. E quando os pensamentos surgirem outra vez, reze para o Lama. O Lama como a corporificação dos Budas, Bodhisattvas das 10 direções.
Reze para que essa joia que realiza desejos, que é o nascimento humano, não seja jogada no oceano de Sansara de novo. Mas que, em vez disso, que ela possa ser bem utilizada para criar mérito, para que a gente possa reconhecer a verdadeira natureza da mente. Reze para que os outros que estão sofrendo em outros reinos possam obter um renascimento humano. Reza para que os humanos que não têm condições espirituais favoráveis possam encontrá-las. E para aqueles afortunados, dotados de condições espirituais favoráveis, possam realizar suas mais altas aspirações. E reze para que você mesmo tenha o poder de ajudá-los. Então descanse. E por fim, quando os pensamentos surgirem de novo, direcione-os para o comprometimento. Pense, em todas as minhas vidas passadas eu tive inúmeros corpos. Eu cuidei, alimentei, defendi cada um deles. Se todos esses cadáveres fossem empilhados, formariam uma montanha, do tamanho do Monte Meru. O sangue que correu nesses corpos e as lágrimas que caíram em frustração formariam um enorme oceano. Mas mesmo assim, eu não fui capaz de obter a iluminação nessas vidas. Mas agora, através da acumulação de todo o meu mérito, eu obtive este nascimento extraordinário. E eu vou utilizá-lo bem, para o máximo benefício de todos os seres sencientes. Quando essa decisão surgir certa, clara no seu coração, descanse a mente novamente, numa meditação não fabricada. Essa é uma prática formal, né, de contemplação dos pensamentos que transformam a mente, né? Eu acho maravilhosa, assim, eu acho de uma beleza, né? Uma estrutura tão bonita, né? Primeiro, assim, a gente contempla o significado desse tema, né? Vida humana preciosa. Eu tenho ou não tenho, afinal de contas, uma vida humana preciosa? Aí a gente vai, né. Tenho! Então tá, tenho. Aí, na sequência, mas aí tem esse período, assim, entre um bloquinho e outro, que é de deixar a mente repousar, é muito importante, porque é como se a gente deixasse tudo que vem na nossa mente com respeito a isso penetrar mais profundamente na nossa mente, sem mais histórias, sabe? Sem mais conceitos. Aquilo penetra de uma forma não conceitual. Não é que a gente termine de pensar, próximo. A gente deixa aquilo chovendo na nossa mente, né? Daí, quando a gente começa a se distrair, e aí, essa prática tem que ser individual, não tem jeito, né? A gente não tem como saber que horas que a mente vai distrair, né? Geralmente é rápido.
Passou 1 minuto, a gente já... Não é quando os pensamentos começam a surgir novamente, é quando a gente começa a embarcar de novo neles, né? Enquanto a gente estiver ainda envolto naquela sei lá, no efeito daquela reflexão, a gente deixa ali, né? Quando a gente percebeu que já foi, a gente pega e dirige para compaixão. Ai, tem tantas pessoas, tantos seres que não têm a menor condição de praticar, eles vão continuar se debatendo no samsara sem enxergar nenhuma saída, nenhuma possibilidade de alívio, né? A gente pode fazer a reflexão que a gente quiser, mas o tema é esse, a compaixão, né? Até a hora que vai, eu quero mais brincar disso, eu quero que todos se livrem, né, do samsara, eu quero que todos encontrem o Dharma. Terceiro bloco. Lama, por favor, não me deixe desperdiçar essa vida dessa vez. Eu já fiz isso muitas vezes. Por favor, me ajuda. Né? Aí o quarto. Dessa vez, eu vou aproveitar. Chega de palhaçada. Né? Agora eu vou. Né? Eu acho lindo de morrer. Esse é só o primeiro pensamento, né? Então, a gente pode fazer isso o resto da vida, um por dia, assim, um por, sei lá, por mês, sei lá, a gente pode... Até que aquilo começa a ficar mais... penetrar mais mesmo a gente, né? E aí, se a gente faz isso... Não é o meu caso, não estou dizendo que é o meu caso, mas se a gente contempla muitas vezes e lê muitas vezes e recebe muitos ensinamentos sobre esses assuntos, né? Quando a gente lê aquelas frasezinhas do Nondro, aquilo tem uma profundidade, né? Quando a gente para contemplar uma linha sobre renascimento humano, para mim dá um senso de urgência, assim, nossa, eu não posso desperdiçar mais isso aqui, né? Dá aquele entusiasmo que o Norman Fischer falou na segunda-feira. Não vou mais desperdiçar isso aqui, né? Só de ler uma frase, assim, parece que fica um princípio ativo lá, né? Concentrado. Como se dá vida ao texto. É que esse texto é bonito, é só a gente inventar um pouquinho. Aí, quando a gente lê sozinhos também o texto, a ideia não é que a gente decore aquele texto, a ideia é que a gente faça aquilo ficar muito pessoal, sabe? Quando a gente pensar nas circunstâncias que a gente tem para praticar, a gente precisa tornar aquilo muito pessoal, sabe? Como é que foi o nosso caminho? Como é que a gente vai parar aqui? E podia não ter vindo parar aqui, né? Como é que foi que a gente veio parar aqui? E o que tem que acontecer na nossa volta para que aquilo continue sendo possível? Cada um na sua vida, né? Se a gente conseguir fazer isso, aí o negócio funciona, né? A contemplação funciona, porque não é para ser uma leitura, né? Claro que a gente vai ler muitas coisas e, né, ouvir muitas coisas sobre isso, mas o que eu acho mais lindo dessa prática do Rinpoche é que a gente pode se apropriar mesmo da prática, né? Fazer aquilo virar uma coisa de verdade, em muitas dimensões diferentes, né? Não só de compreensão, mas de gerar compaixão a partir disso, de gerar devoção, assim, reconhecer, putz, eu preciso de continuar recebendo ensinamento, eu preciso que o lama continue me lembrando disso, eu preciso tomar porrada de lama de vez em quando, né? E aí tem uma hora que a gente fala, é agora ou nunca, não tem... Daqui a pouco vai começar a piorar, porque daqui a pouco o próximo pensamento é impermanência. Então, você tem a vida humana preciosa, mas sabe o quê? 1, 2, 3, infarto fulminante, acabou. Né? Gal Costa, Rolando Boldrin, assim, qualquer momento, que garantia que a gente tem, né? De que a gente vai acordar de manhã, né? Aí o negócio começa a ficar mais feio. Aí depois vem o karma, piora. Aí depois vem o samsara, não tem pra onde correr no samsara, pior ainda, né? Eles vão encurralando a gente. Por isso que, 4 pensamentos dão conta do recado, realmente, porque eles vão no ponto, né? É impressionante. É de uma sabedoria isso. Então é isso, fofuras. O que vocês acharam? Muito bonito, não é? Concordem. Muito lindo.
Muito maravilhoso. É muito lindo. Maravilhoso, sim. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu sei como que é. Eu sei. A Denise botou o link aí para comprar o livro, né? Eu recomendo. Eu entrei nesse link, só que não está deixando pôr o frete lá, não tá deixando calcular, não sei por quê. Manda um e-mail para mandala@mandala que eles te respondem. mandala@mandala.com.br. Você mora em qual estado? Minas Gerais. Eu estou em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, olha só, eu também moro em Minas. Comigo aconteceu isso. Eu entrei em contato, eles me mandaram um número de WhatsApp e por ali eu fiz a negociação. Porque porque eles só mandam para São Paulo, entendeu? Entendi. Aí você teria que negociar com eles. Tá? Entendi. Obrigada. É que o site só calcula automático para São Paulo. Ah, entendi. Então tá, benzinhos. Vamos fazer a dedicação? Semana que vem a gente continua com o segundo pensamento em permanência. Seria um bom pensamento para hoje, né? No meu caso, seria bom. Oi. Podia pegar esse áudio dessa contemplação aí e recortar, né? E aí a gente... Mandar o áudio para você recortar, tá, Dê? Tô brincando. Tá. É fácil, eu posso fazer isso, sim. Eu posso pegar o áudio do próprio Zoom e fazer. Facinho. Isso. Tá bom. Então vamos fazer a dedication. Obrigada, Gê. Peraí. Então vamos lá. Não preze longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garira Weko Rijin Kamso Pandandewa Malujo Ene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardo Tenjurchi. Garira Weko Rijin Kamso Pandandewa Malujo Ene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardo Tenjurchi. Prece longa vida ao Lama. Tempa tu andor je chanchen, dangil kansanzin pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, danze trine da shin do seu adu. Takodro la jan pe charchen. Pa que Zandra menam tendo tsikam. Alan Wallace Shedrakpa. E que bushem pusha petengurchi. Zanlin chidan que parnupchok. Sugil teni yutabur selzepa. Lopon que kikutse zetrin, gedro canta pelam do tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeutzen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos.
Quem Lopcho Sun Rin Luche Zan Ling Sa Sun Chapa Pedro Jucho Sun Nawada Mitrado Sun Gele Shon. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o lama de Odiana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Korgan Lama Drupgir Nidro Achikamalu Padei Salagopar. Muito bem, Chuchus. Deixa eu falar uma coisa. Alguém postou hoje que a Lama Tsering vai dar ensinamento sobre o Nondro em janeiro. Então, quem puder assistir, talvez ela dê também por... como é que fala? Pela internet, né? Não sei se vai ser só presencial ou se vai ter online também. Agora, se vocês tiverem interesse, assistam os ensinamentos sobre esse assunto, mesmo que vocês não se animem de fazer as acumulações, fazer o Nondro inteiro, sabe? Mas todos os ensinamentos sobre o Nondro são muito lindos, todos são lindos. E sempre que tiver ensinamentos abertos também, eu vou avisando vocês. Também, tá bom? Do Lama Sonan, dos que eu traduzo lá do Vajrayana Foundation. Mas você da Lama sabe em Tsering janeiro, já. Você sabe em janeiro quando é que vai ser o da Lama Tsering? Ai, não lembro. Eu vou... É começo de janeiro. Eu vou olhar aqui. Depois eu mando pra gente no nosso grupo, tá? Então tá, fofuras. São Obrigada, 3 finais de Giane. semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.